Então, dando continuidade à nossa explanação sobre a filosofia contemporânea, nós iremos refletir sobre Husserl e a fenomenologia. Por que esse pensador, filósofo e matemático trouxe para a centralidade da história da filosofia a questão da fenomenologia? Eu sou o professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. Na nossa apresentação, nós iremos seguir esses passos. Husserl, uma breve biografia, para entendermos da sua formação em matemática e em filosofia, como isso influenciou no seu pensamento ao trazer a fenomenologia como campo especial de sua investigação das reflexões filosóficas. O Husserl, a consciência e as essências, a nossa consciência, ela parte de uma intencionalidade, e essa intencionalidade devemos buscar a essência dessas coisas que são apresentadas à nossa mente, essas coisas nos quais são os fenômenos. A partir da percepção, percebemos através dos nossos cinco sentidos, a partir da lembrança, quer seja de um passado remoto ou de um passado distante, a partir também da nossa imaginação, a capacidade criativa de imaginarmos as coisas. O jeito de agir da consciência, a nossa consciência pensa, mas pensa sobre algo ou alguém, então nós temos uma intencionalidade da nossa consciência, e aí nós nos indagamos qual é o propósito mesmo desse pensador do Husserl, e qual é o propósito da fenomenologia. O que é a fenomenologia? As investigações das essências, né, essas essências que elas não estão descoladas dos fatos, por isso que ele fala da intuição dos fatos e a intuição das essências. O que são os fatos? São tudo aquilo que apresentam a nossa consciência por meio das nossas experiências, por meio dos nossos cinco sentidos. E justamente nesses fatos é que nós captamos, nós intuímos as essências, aquilo que compõe os fatos, aquilo que é universal, que não pode ser mudado, a essência. Depois nós iremos ver o que é a contingência e a necessidade a partir dessa concepção e intuição dos fatos e das essências, e ao mesmo tempo nos debruçaremos a chegar à coisa em si, ao nômeno, ao retorno às coisas mesmas, às essências. Lembrando que a investigação dos pensadores, desde os clássicos, como Aristóteles, era buscar a essência de todas as coisas. E o que é a essência? É aquilo que é de um jeito e não pode ser de outro. Nós temos, na caneta, por exemplo, nós temos a contingência, ela envelhece, ela poderia ser de outra cor, ela poderia ser de outro formato, ela poderia apresentar outras características. Mas o que é que faz a caneta ser a caneta, por exemplo, e não ser um lápis ou uma borracha? Então, essa essência é o que faz a caneta ser o que ela é. E aí nós temos uma imagem do Edmund Husserl, que é um dos filósofos contemporâneos que deu uma grande contribuição para a história da filosofia contemporânea. Assim, nós temos o Edmund Husserl, ele nasceu em 1859 e faleceu no ano de 1938. Ele nasceu na Morávia, atual República Tcheca, foi o criador da fenomenologia. Por isso que o nosso tema de investigação é Husserl e a fenomenologia. Por que ele traz em evidência esse campo de investigação, tendo em vista que até outros pensadores, como nós iremos ver adiante, já haviam se debruçado sobre esse tema, sobre esse termo, fenômeno ou fenomenologia. Ele estudou matemática e filosofia nas universidades de Leipzig, Viena e também na Universidade de Berlim. E o pensamento dele ganhou grande proporção que influenciou outros pensadores, por exemplo, os pensadores do existencialismo. Então, a filosofia, sua filosofia contemporânea, influenciou principalmente as reflexões elaboradas pelo Heidegger, que está do lado esquerdo, o Merleau-Ponty, que é esse que está na centralidade do slide, e também o grande filósofo, por assim, pela envergadura de seus textos, o Jean-Paul Sartre. O pensamento de Husserl, ao trazer em evidência a fenomenologia, o estudo dos fenômenos, acabou ganhando uma proporção tão imensa que influenciou os demais pensadores das filosofias, das correntes filosóficas posteriores. Assim, nós temos as principais obras do Edmund Husserl. Nós apresentamos essas 5 obras. Primeiro, da esquerda para a direita, a filosofia como ciência de rigor,
a necessidade da filosofia para se amparar nos tempos e contextos que o Husserl estava inserido, trazendo agora o aspecto da fenomenologia como a centralidade de seu objeto de estudo, ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica de Edmund Husserl, e destacamos justamente esse livro, Meditações Cartesianas, Introdução à Fenomenologia, tendo em vista que o Husserl, por ser matemático, ele traz em evidência aquilo que o Descartes já havia debruçado sobre o aspecto do racionalismo, as características inerentes ao ser humano que estão fora da nossa realidade. Por exemplo, as formas geométricas, o ato de pensar, a própria matemática, os números. Outra obra interessante do Husserl é A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental. Com o avançar do iluminismo, do positivismo, surgiu a Primeira Guerra Mundial e o homem, o ser humano, acabou indagando-se sobre o avanço da ciência. Por isso, a crise das ciências europeias, que também não davam respostas satisfatórias a todas as necessidades e anseios humanos. E a fenomenologia como uma busca inerente a partir do viés científico, uma ciência que busque a essência de todas as coisas, uma ciência rigorosa. Outro livro do Husserl é A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia. A partir dessas obras, nós iremos pontuar os elementos centrais que trazem o pensamento sobre a fenomenologia de Husserl. Então, nós temos aí a consciência e as essências. Percebemos que a nossa consciência ela está direcionada, nós pensamos e pensamos sobre algo, e até quando pensamos sobre o nada, esse nada já é conceitual, né, o próprio termo nada, não é por isso que nós vemos justamente no pensamento de Husserl a sua influência no filósofo Jean-Paul Sartre, que escreve uma obra imensa chamada O Ser e o Nada, sobre a consciência que tem uma intencionalidade e as essências. Mas antes de iniciarmos justamente sobre a consciência e a essência das coisas, nós devemos nos prender ao conceito mais básico sobre o que é fenomenologia. Lembrando que logia é estudo, né? Biologia, estudo da vida. Fenomenologia é o estudo dos fenômenos. Os fenômenos são todas as coisas que se apresentam à nossa consciência, a nossa capacidade de nomear e de perceber a realidade que nos cerca. Outros pensadores, como Kant e o Hegel, que estão até ali na imagem, eles já haviam utilizado esse termo, né? Fenômeno, a fenomenologia, a questão da razão universal do Hegel, uma possibilidade de se chegar ao nômeno, a coisa em si, a impossibilidade de se chegar ao nômeno trazida pelo Kant, pois nós só conhecemos os fenômenos. E o Husserl diz que a partir dos fenômenos é uma porta, né, a intuição de fato, que são justamente os fenômenos, é uma porta de entrada para se conhecer a essência das coisas, ou o númeno em si. Então, a partir do século XX, o Husserl inaugura essa maneira de pensar, conhecida como fenomenologia, o estudo dos fenômenos, e ele influenciou o existencialismo, Heidegger, e como foi pontuado também, até, já que a consciência tem uma intencionalidade, até para pensar sobre o nada, o próprio filósofo Jean-Paul Sartre escreve uma obra chamada O Ser e o Nada, o Heidegger, e outros pensadores também com obras que vão se debruçar justamente sobre a intencionalidade da consciência e a questão dos fenômenos, né? Os fenômenos que se apresentam à nossa mente, à nossa consciência. Então, o primeiro conceito de fenômeno para o senso comum, ou para a primeira vez que estamos nos debruçando sobre o pensamento de Husserl, ou da fenomenologia, inicialmente poderia vir os fenômenos naturais, a chuva, os vendavais, o ciclone, como nós temos na imagem, também os fenômenos apresentados pela fama, como o Ronaldinho, por desenvolver as suas habilidades fenomenais, estrambólicas, as suas habilidades no campo de futebol, foi denominado como fenômeno. Mas no campo da filosofia, o que nos interessa é esse conceito, como fenômeno, como algo que aparece à nossa mente ou à nossa consciência. São todas as coisas que aparecem à nossa mente, quer seja pelo meio da percepção, quer seja pelo meio da recordação
do passado presente ou de um passado mais remoto, e também por meio da nossa imaginação, a nossa capacidade criativa de conhecer todas as coisas. Assim, nós temos a percepção, a lembrança e a imaginação. A percepção é uma vivência ou experiência que possibilita a construção de um tipo de fenômeno, e nós só podemos compreender as coisas que estão fora de nós através dos nossos cinco sentidos: o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição. Então, nós percebemos o mundo. A partir dessa percepção, nós vamos construindo as nossas relações sociais e os nossos conceitos sobre as coisas. Outra característica é a partir da nossa lembrança. Nós somos seres históricos porque nós recordamos, e essa recordação ela aparece na nossa consciência, a lembrança de algo ou de alguém, né? O que foi que aconteceu ontem, o que foi que aconteceu anteontem, as aulas que foram preparadas, as viagens que foram feitas, os livros que foram lidos. Então, nós temos a nossa lembrança sobre o nosso existir. E outra característica que nos ajuda a entender os fenômenos e como os fenômenos se aparecem à nossa mente, à nossa consciência, é através da nossa imaginação. Nós temos a imaginação criativa. Por exemplo, os mitos gregos criaram o Pégasus, que é um cavalo alado com asas, né? As aves têm asas, os equinos, os cavalos. Então surgiu o Pégasus a partir da nossa imaginação. Quando imaginamos, aparece algo imaginado em nossa consciência através dos nossos sonhos, das nossas realidades, quando vamos escrevendo histórias fictícias. Então, a partir desses três elementos, a nossa consciência ela vai produzindo os meios necessários para que os fenômenos se apresentem à nossa consciência. E ali abaixo nós temos uma imagem, uma charge interessante, onde nós temos a percepção, estamos percebendo a imagem por meio das cores, por meio das figuras geométricas. Também por essa imagem nos desperta uma lembrança. Nós passamos pela escola, pela atividade educacional, lembramos como é que a escola é construída, o quadro, a lousa, a professora, o aluno, e também pela imaginação. Nós podemos imaginar e construir nessas bolinhas de pensamento um diálogo interessante sobre um conteúdo determinado, sobre a área de conhecimento que nós mais temos afinidade, que nós mais gostamos. Então, a partir da percepção, da lembrança e da imaginação, nós vamos criando os fenômenos que estão presentes na nossa consciência. Assim, o Husserl percebe que a nossa consciência ela tem uma intencionalidade, ela não é vaga, não é neutra, não é avulsa. Quando pensamos, quando refletimos, quando nós temos os nossos sentimentos, nós temos uma intencionalidade. A nossa consciência ela tem uma intencionalidade. Então, os atos da nossa mente sempre se referem ou se dirigem a algo ou a algum objeto mental. Não tem como não pensar o nada. E, ao mesmo tempo, ao não pensar o nada, nós já classificamos. Nada é uma palavra. Tem aí 4 letras. Todos os atos da mente estão dirigidos a algo ou visam alguma coisa. Não existe um ato da mente que seja inerte ou que não esteja em movimento, que não esteja intencionalizado a fazer alguma coisa. Até se pensar um ato da mente que esteja parado, o ato de pensar em estar estático e parado já é uma intencionalidade, já se levou para essa intencionalidade. A partir daí, o Husserl coloca o termo visada intencional. E o que seria essa visada intencional? É justamente a nossa própria consciência. Como é que a nossa consciência vai formulando os fenômenos e eles vão sendo apreendidos na nossa mente? Ou seja, todos os nossos atos conscientes estariam dirigidos a um objeto, que pode ser uma imagem, um pensamento, as nossas próprias recordações e etc. Então, toda a nossa consciência ela tem uma intencionalidade. Outra característica, por ele ser matemático, é em evidência aos números. Como nós temos aí o número 2 em números arábicos e o número 2 em números romanos. Qual desses dois é o mais verdadeiro? E como nós podemos compreender algo que não está fora da nossa realidade? Nós nunca vimos o 2 em si, né? Um objeto, nós vemos 2 canetas, 2 borrachas, 2 lápis, 2 dedos, 2 cadernos, mas o número em si, o 2, onde é que ele se encontra? É outra característica, é uma pergunta fundante da filosofia trazida pelo Edmund Husserl. E assim, já que a nossa consciência tem uma intencionalidade,
o Husserl traz uma pergunta central. O que foi que o motivou na sua pesquisa a trazer a fenomenologia como a centralidade que está aí justamente nessa imagem? Qual é a pergunta central do Husserl? Quais são as condições essenciais para que as atividades da consciência aconteçam? A percepção, a imaginação, a lembrança. O que é que motiva? Quais são as condições essenciais para que essas atividades de nossa consciência elas vão acontecer? E aí, nesse quadro, nós temos a centralidade, a fenomenologia e também a nossa consciência, ambos se direcionam para o fenômeno, para as coisas que se apresentam à nossa mente. Nós devemos despertar, nesse sentido, a atitude intelectual, mas essa atitude intelectual é de perceber a essência que se desvela nos fatos ou nos objetos em si, através da percepção, da intuição, trazendo justamente a essência, ou evidenciando a presença dessa essência. O propósito de Husserl e a fenomenologia é uma das grandes questões. Mas por que o Husserl traz a fenomenologia como ponto central para a sua investigação? E aí o Husserl examinou as experiências ou as vivências da consciência, os objetos ideais, isto é, ele observou os fenômenos. E a partir dos fenômenos, ele buscou a essência desses fenômenos, demonstrando que dá para perceber, através dos objetos que nós vemos, sentimos e percebemos, uma essência, algo que é universal, inerente a todas as coisas observadas, aos objetos observados. Então, o propósito de Husserl era justamente criar uma ciência rigorosa, né, já que outros pensadores, como Kant e o Hegel, já haviam feito colocações sobre os fenômenos, mas agora o Husserl cria uma ciência rigorosa, chamada de fenomenologia, que tivesse como objeto de estudo as experiências ou as vivências da nossa mente. Por exemplo, quais as características essenciais das vivências, tanto da nossa percepção, de conhecer as coisas, da nossa imaginação e da nossa recordação. Assim, para investigar essa essência, esse quadro ilustrativo nos demonstra as principais características desse método rigoroso estipulado por Edmund Husserl, por esse matemático, por esse pensador, por esse filósofo. Primeiro, a epoqué, né, que é justamente o ceticismo, questionar-se sobre esses fenômenos, como é que esses fenômenos se apresentam à nossa consciência, fazer essa experiência buscando de fenômenos particulares a essência que está inerente a esses fenômenos através da consciência. E já que essa consciência ela é intencional, ela tem uma intencionalidade. A fenomenologia se interessa pelo que há de essencial nas vivências da consciência, o que é essência inerente em cada particularidade. O fenomenólogo, que se distancia e se diferencia do psicólogo, investiga o que há de essencial em cada tipo de vivência, não é interesse dele no objeto particular, mas o que é essencial em cada experiência vivida. E essa ciência trata das condições necessárias para que algo apareça na mente humana por meio da experiência perceptiva, das nossas percepções, da nossa imaginação e da lembrança, ou de outro tipo de vivência que nós vivenciamos. Investiga as estruturas essenciais de todo tipo de experiência consciente. E a partir dessa investigação dessas estruturas essenciais, vai captando aquilo que é algo de universal, fazendo uma diferenciação entre as intuições de fato, que são as experiências do cotidiano, com as intuições das essências. Nós só podemos compreender as essências, as intuições de essências, a partir das intuições de fato. Assim, a fenomenologia estuda a essência desses fenômenos, aquilo que é algo universal, inerente àqueles objetos utilizados ou estudados e pesquisados, que aparecem na consciência de maneira universal, sem se prender à vivência psicológica subjetiva. E ali abaixo nós temos uma imagem do psicólogo e de alguém ali no seu divã. Dessa maneira, a fenomenologia vai se distanciando da psicologia, já que a psicologia quer saber a vivência psicológica subjetiva do indivíduo que está ali colocando as suas angústias, as suas características existenciais humanas. Já o fenomenólogo vai olhar para os vários sujeitos que estão colocando as suas experiências e o que é comum a todos eles. E esse comum é algo universal. Então,
é a essência que se busca na fenomenologia, enquanto que a psicologia busca justamente a condição existencial do indivíduo particular, como nós temos no objeto o sujeito que está colocando ali os seus aspectos existenciais. Então, o fenomenólogo se preocupa com as condições essenciais que permitem a vivência das suas experiências. A fenomenologia busca tratar das experiências da consciência ou da mente e das suas essências. Então, em várias características que vão surgindo no ruir de uma porta, ou no miado de um gato, ou no cantar de um galo, nós percebemos a universalidade no som. Então, o som é a essência, o que é universal, e é o que vai ser estudado justamente pela fenomenologia. Assim, nós temos na investigação do Husserl sobre a fenomenologia e a sua importância, ele vai percebendo que existem a intuição de fatos e a intuição das essências. O que seriam a intuição de fatos? São as experiências perceptivas a partir das coisas físicas e reais. Todas as experiências que nós fazemos no nosso cotidiano, então ela é um cotidiano contingente, ela aparece de uma forma à nossa consciência, mas poderia também ser de outra forma, ela não é essencial, não é a essência das coisas. Já a intuição de essências é quando aprendemos algo universal, a partir da intuição de fatos. Quem vai estudar e colocar em evidência a intuição de fatos são as ciências já existentes, a física, a química, a biologia, vão estudar justamente como a natureza é composta, como os fatos se apresentam e vai fazer uma investigação científica sobre esses fatos. Já o fenomenólogo vai estudar sobre a intuição das essências, quando aprendemos algo de universal a partir da intuição de fatos. Então, não tem como desligar a intuição das essências pela intuição de fatos. Aqui nós vemos o Husserl fazendo uma crítica contundente ao Platão, por exemplo, ao Platão que coloca o mundo das ideias como se fosse o mundo das essências, se distanciando do mundo visível, do mundo da percepção. E o Husserl está mesclando. Só podemos compreender as essências se entendermos justamente a intuição de fatos. Portanto, a intuição de fatos pode extrair justamente a intuição das essências, a partir das experiências cotidianas, a partir das experiências vividas também pelas ciências, física, química, matemática, biologia, é compreensível, é perceptível a intuição das essências, a captação dessas essências. E ali nessa imagem nós temos justamente a fenomenologia, já que ela busca compreender como é que esses fenômenos estão, como é que eles vêm na nossa mente e como é que nós conseguimos captar a essência desses fenômenos através da intuição de fatos e da intuição das essências. O Husserl coloca essa divisão dentro da intuição de fatos e intuição de essências através da contingência e através da necessidade. Como foi pontuado, essa caneta, pelo fato de ser caneta, ela é um fato. Ela poderia ter outra cor, outro formato, é um caso particular, é um caso contingente, e ela é real, ela está aqui na minha frente, apresenta-se como realidade. Na questão das essências, nós percebemos que ela está na nossa ideia. Quando eu falo a palavra caneta, surge várias possibilidades. Então, ela é ideal, ela é universal, né? Todas as pessoas utilizam ou conhecem alguma forma de se escrever, e aquilo que é necessário para que ela se torne esse determinado objeto e não outro. Lembrando que se busca as essências a partir dos fatos apresentados. A partir do fato apresentado, nós buscamos a essência, aquilo que é universal a todos os objetos, a todas as coisas pesquisadas. Então, são essas ideias que nos permitem classificar e ordenar os fatos particulares. Né? A partir das ideias universais, nós vamos ordenando e classificando todos os objetos e os fatos particulares que nos são apresentados no cotidiano. A intuição de essência é uma visão intelectual, é uma visão que está na nossa mente, assim como a matemática, assim como a representação dos números, o 5, 4, 2, é o sentido ideal que se atribui ao fato e que serve para identificá-lo. Então, nós temos na nossa consciência as classificações, os conceitos, e a partir dessas ideias é que nós vamos classificando
todos os objetos presentes fora de nós, no nosso cotidiano, a cadeira, a mesa, a caneta, a borracha, as intuições de fato são classificadas justamente pelos conceitos universais que nós vamos criando, né, pelos fenômenos que nós vamos criando a partir da nossa consciência. Assim, nós temos o Giovanni Reale, que na página 560 do seu livro História da Filosofia, do Romantismo até os Nossos Dias, ele traz uma explicação muito interessante, bem clara, sobre o que seja justamente a intuição de fato e a intuição das essências. Ele nos diz, quando a consciência capta um fato aqui e agora, ela capta também a essência, o quid desse fato particular e contingente, que é o caso particular. Esta cor é caso particular da essência cor. Este som é o caso particular da essência som. Este ruído é o caso particular da essência ruído, etc. As essências, portanto, são modos típicos de aparecer dos fenômenos. Então, para nós compreendermos a essência de todas as realidades que são apresentadas pelos fatos, nós precisamos justamente dos fatos, porque a partir dos fatos nós captamos as essências. Logo abaixo nós temos ali uma imagem da capa desse livro, na História da Filosofia, volume 3, do Giovanni Reale, do Dario Anseri, do Romantismo até os Nossos Dias, a 8ª edição, né, São Paulo, Paulus, do ano de 2007. Ao compreendermos as essências por meio dos fatos que nos são apresentados, então nós temos uma possibilidade de chegar ao númeno, ou seja, de chegar ao retorno às coisas mesmas. Lembra que o Kant dizia que é impossível compreender a realidade em si, a coisa em si, mas apenas os fenômenos. O Husserl coloca que nós podemos chegar justamente ao retorno das coisas mesmas através das buscas das essências pelos fatos que nos são apresentados. Através das ciências empíricas, nós captamos a essência dessas ciências e dos fatos investigados, e nós chegamos justamente ao retorno às coisas mesmas. Então, as essências, elas são intuídas, elas são captadas a partir do próprio fenômeno que nos é apresentado, ou seja, daquilo que aparece na nossa consciência. Elas são os modos ou as maneiras de apresentação dos fenômenos. É preciso investigar como as coisas aparecem na nossa consciência, ou seja, como os fenômenos são dados imediatamente à consciência. E aí nós temos na centralidade o que seja a fenomenologia. A fenomenologia é um método investigativo que procura justamente descrever essas essências, as coisas mesmas em si. Se para o Kant era impossível chegar à coisa em si, nós vemos na filosofia, na reflexão filosófica do Husserl, uma maneira investigativa, um método investigativo, conhecido como fenomenologia, que procura justamente descrever essas essências, as coisas mesmas. Mas descrever não quer dizer que o sujeito vai olhar e colocar a sua visão de mundo, seus preconceitos, a sua vulnerabilidade para descrever essas coisas, mas a deixar que as coisas em si se revelem por elas mesmas, que elas apresentem por si mesmas a sua própria essência. E é justamente o que o João Ribeiro Júnior, no seu livro Introdução à Fenomenologia, nos coloca. Esse livro de 2003, na página 26. Não sou eu, nem os meus juízos, nem os meus preconceitos, nem as minhas convicções que devem impulsionar a investigação, mas as coisas mesmas, né? Como se revelam em sua pureza, as essências vão se revelar por si mesmas, as coisas mesmas vão falar ao objeto, ao sujeito, à nossa consciência. E assim nós percebemos a necessidade e a capacidade da fenomenologia que vai ganhando corpo e força e também vai influenciando as demais filosofias, dentre elas o existencialismo, que é o campo de discussão das nossas próximas investigações filosóficas. E aí nós terminamos com as duas formas de estudar a filosofia, a primeira pela história da filosofia, a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea, e o segundo momento pelos temas de filosofia, onde o próprio ato de conhecer, o estudo dos fenômenos passa a ser um tema, a nossa consciência, até onde a consciência pode conhecer os objetos que estão fora de nós,
ou conhecer a própria realidade humana, o próprio ser humano, na sua completude, né, quer seja política, científica, social, religiosa, e a nossa própria percepção. Então, nós temos as duas formas de estudar a filosofia, os temas são variados, são diversos, e nós temos a história da filosofia, onde nós estamos justamente agora na filosofia contemporânea. E ali nós temos uma imagem da Mafalda, explica a filosofia, ela investigando o mundo, agora através dos fenômenos que se apresentam, os fatos em si, a partir dos fatos nós captamos as essências desses fatos, juntamente com seus colegas, né? A Mafalda explica a filosofia. E finalizamos justamente com a nossa bibliografia, Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia dos Pré-Socráticos ao Wittgenstein, 13ª edição, Rio de Janeiro, Jorge Zaha, 2007, o Ricardo Melani, Diálogos, Primeiros Estudos em Filosofia, 2ª edição, São Paulo, Moderno, 2018. Outro livro do mesmo autor, Encontro com a Filosofia, que trata dos temas da filosofia, 2ª edição, São Paulo, Moderno, 2018. E os dois livros apresentados, né, algumas citações do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, no seu livro História da Filosofia, do Romantismo até os Nossos Dias, 8ª edição, São Paulo, Paulus, 2007, e o livro Introdução à Fenomenologia, onde o João Ribeiro Júnior coloca que a essência, a coisa em si, começa a se apresentar a partir da investigação dada pela fenomenologia. É o livro Introdução à Fenomenologia, Campinas, editor Edcamp, do ano de 2003. E nas próximas investigações que nós iremos nos adentrar, nós iremos ver justamente o existencialismo do Heidegger, do Jean-Paul Sartre e da Simone de Beauvoir. Então, nós nos encontraremos justamente com o próximo